Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui no canal Nerd Club para responder pra você: quem é a criança da profecia em Star Wars? Vamos lá galera, vamos começar pelos fatos, né? Desde o começo foi dito que a criança da profecia nasceria pela força e traria o equilíbrio à força. E essa criança foi dada como Anakin, né? A gente sabe ali na prequel, que o Anakin foi a criança da profecia. O Conselho Jedi inteiro botava fé que ele seria a criança da profecia. E no fim, o Anakin decidiu se juntar ao lado sombrio e virar um Sith, né? Mas o que acontece? Essa troca de lado do Anakin não alterou que ele continua sendo a criança da profecia. Vamos lá. Ele foi quem nasceu da força. Ele foi dado como uma pessoa que traria o equilíbrio à força. E vamos ser sinceros, né, galera? Ele se juntou ao lado sombrio. Isso é fato. Porém, não estava nem um pouco equilibrado antes dele se juntar. Tínhamos, sei lá, 3 Sith, né? Se a gente for contar ali os que aparecem no filme. Nos filmes, o Darth Maul, Palpatine e o Conde Dooku. Tinha isso. E de Jedi tinha pra cacete. Tinha Jedi pra todo quanto é lado. Então, de fato, Anakin trouxe o equilíbrio à força. Mas não a galáxia, né? Isso é mais tarde. Quando o Luke vai atrás do Anakin e vai lá, faz ele mudar de lado, ele mata o Imperador, aí realmente a profecia se concretiza. Porque é o fim da jornada do Anakin, e antes dele morrer ele conseguiu trazer equilíbrio para a galáxia e para a força. Tanto que a gente vê, na verdade não foi bem assim, porque se a gente for levar em conta Mandaloriano, a gente sabe que não ficou tão bonitinha a galáxia, não foi lá aquelas coisas. O Império tá voltando, né, em forma de Primeira Ordem. Se a gente depois ver a sequel, a gente vê que o Império voltou como Primeira Ordem. De novo, aconteceu a mesma coisa, então não deu muito certo ali, né. Você vê que pós o sexto filme, pode acabar tendo ali uma quebra da história dos Skywalker, porque tudo que eles fizeram, tudo que o Anakin fez, tudo que o Luke fez, não serviu de muita coisa. Você para pensar. Porque tudo que eles quebraram, tudo que eles, né, aquele império que o Luke e que o Anakin meio que destruiu juntos, né? Porque o Luke não finalizou o Palpatine, quem finalizou foi o Anakin. Voltou. Remanescentes do Império continuaram, né? Então você não vê que acabou ali, não acabou, sabe? Acabou aquela fase do Império Galáctico. Porém tem a Primeira Ordem vindo, então eles conseguiram trazer a paz na galáxia por um tempo pequeno, mas trouxe. E, cara, o Luke, ele foi sim o Jedi mais poderoso. Mas ele foi o Jedi mais poderoso porque o Anakin nunca atingiu seu potencial máximo. O Obi-Wan atingiu o High Ground antes e não conseguiu deixar o Anakin atingir o seu potencial máximo, né? O Anakin, ele teve muita influência do Palpatine, teve muita influência do Conselho Jedi. Foi culpa do Conselho Jedi a saída ao lado sombrio dele, porque o Anakin, ele não teve aquele apoio, né? O Conselho Jedi, ele não ligou muito para a cabeça do Anakin. Foi um pouco de falha, foram falhas. E o bom daquela trilogia do Anakin é que mostra realmente que não foi só culpa dele. Muito não foi culpa do Anakin. A gente sabe que, claro, depois que ele se torna do lado sombrio, todos os atos dele são culpas dele sim, porque ele é responsável pelos atos dele mesmo. Isso é óbvio. Porém, essa virada de chave na cabeça do Anakin não aconteceu no terceiro filme, galera. Não aconteceu. Essa virada de chave estava acontecendo ali do segundo, nas Guerras Clônicas, e o terceiro. Foi tudo junto. O Conselho Jedi não dava valorização para o Anakin que ele merecia. Eles colocaram um garoto como membro do Conselho Jedi temporário para fazer ele virar espião de um amigo dele. Foi uma atitude muito arrogante do Conselho Jedi de pensar que não tinha Sith por ali. Porque sim, eles confiavam do Palpatine. Porém, por que vai mandar o Anakin, que já não tinha nem sido acreditado, né, para passar de Padawan para Cavaleiro? Muitas vezes foi recusado, tanto ali no segundo filme a gente vê que ele é um Padawan, e ele é recusado algumas vezes para subir de nível, para fazer uma missão dessas. Já sabe que ele é uma pessoa estável. Todo mundo sabia que o Anakin era instável, sabe? Ele não tinha muita noção, eu acredito, pelo mestre dele, Obi-Wan, né? Não ser um mestre real de fato. Obi-Wan, ele deixou de ser Padawan e já virou mestre, saca? Já
teve um Padawan, ele nem tinha deixado de ser Padawan lá no primeiro filme, morreu o Qui-Gon, e aí ele virou mestre do Anakin. E tipo, ele não tinha a experiência pra passar isso pra um garoto como o Anakin, saca? Então eu acredito que o Obi-Wan também é um grande responsável disso, dessa virada de chave na cabeça do Anakin, sabe? Mas eu não coloco o Obi-Wan como o principal culpado. Não coloco, eu acho que assim, o Anakin continuou sendo a criança da profecia, isso é fato, o Luke não é a criança da profecia, e o que eu tô falando aqui, o George Lucas comprovou, tá? Ele falou isso numa entrevista, então essa dúvida não deveria nem existir. Só que a grande culpa dessa ida do lado negro do Anakin foi o Conselho Jedi, Palpatine e em parte o Obi-Wan. Porque o Obi-Wan não teve capacidade de treinar ele, não teve capacidade de ensinar direito ele. O Obi-Wan era muito crente das limitações que o Conselho Jedi colocavam a ele. Tá? Não era igual o Qui-Gon Jinn, por exemplo, que desafiava o Conselho Jedi quando se achava necessário. O Obi-Wan sempre seguiu à risca o que o Conselho dizia. E se o Conselho errou, o Obi-Wan consequentemente errou, porque ele acreditou no que o Conselho falou. E de fato é uma coisa que deveria ter acontecido, né, galera? Porque você para pensar, pô, você tá numa empresa, você vai obedecer seus superiores, né? Porém, eu acho que ele tem parte da falha, da queda do Anakin, e é isso. E um erro que o Obi-Wan, com o Luke, conseguiu consertar, tá? Assim, eu culpo o Obi-Wan um pouco pela queda do Anakin, porém, pela ascensão do Luke, o Obi-Wan é o grande responsável. Mais do que o Yoda, inclusive. Porque o Yoda, realmente, ele deu um treino que alavancou ainda mais a força do Luke. Mas quem incentivou o Luke, quem mostrou pra ele o básico, ele fez a estrutura na cabeça do Luke, foi o Obi-Wan. Então, assim, na série do Obi-Wan, por exemplo, ele mesmo se culpa. Né? Eu acredito que essa culpa dele deixou de existir depois da frase do Vader, que já não era mais o Anakin, falando que ele não é a falha do Obi-Wan, sabe? Então, assim, é uma coisa que me pega muito ainda de Star Wars. Mas sobre questão assim, quem é a criança da profecia? Nunca deixou de ser um Anakin, ok, galera? Pra quem ainda tem essa dúvida, nunca deixou de ser um Anakin. E eu falei muito sobre isso, porque tudo que eu falei aqui se enquadra nisso. Você ter um cara que é pra ser o cara que deu equilíbrio à força, cair, você tem que ter o responsável por isso, você tem que entender todos os lados. Não adianta você só falar, não, o Palpatine manipulou o Anakin. Porque não foi bem isso a história. Não foi só isso a história. Teve, sim, a manipulação do Palpatine, mas o Palpatine não precisou nem fazer muita coisa. Ele só deu umas ideias na cabeça do Anakin, porque a grande responsabilidade foi do nosso Conselho Jedi, que eu odeio. Eu odeio o Conselho. A única coisa que eu gosto do Conselho Jedi é a questão ali do Yoda, né? Porque todo mundo gosta do Yoda, ele é incrível. Mas, de resto, prefiro o Sith, sinceramente. É isso, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô começando esse canal novo aqui agora. Quem quiser sair do vídeo pode sair, tá tudo bem. Agora é uma explicação mais minha. Deixa o like, tá? E se inscreve aí. Eu tô começando esse canal novo aqui porque eu me sinto preparado pra fazer vídeo pro YouTube. Eu gosto, desde criança eu faço. Eu tenho um canal de criança, inclusive. Então esse vídeo aqui vai ficar um pouco mais básico, sem edição, sem muita coisa. Porque é um vídeo mais de começo, né? Começo, eu vou me esforçar com esse canal aqui. E eu prometo a vocês que eu vou trazer sempre conteúdo de qualidade. Seja de Star Wars, seja de Attack on Titan, seja de tudo com essa, sabe, que engloba essa parte de anime, cultura pop, coisa nerd, toda essa parte eu quero trazer pra vocês, tá? Eu vou trazendo aqui coisas que vêm da minha cabeça. Por enquanto vai ter uma frequência menor de vídeo, porque eu tô começando, porém depois eu pretendo realmente alavancar isso de uma forma inimaginável, ok? Então tamo junto, galera! Fechou, deixa um like, se inscreve no canal e é nóis!